estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Já criaram o hábito da nossa rotina de estudo? Eu creio que sim, que você já tem esse hábito e a nossa rotina nada mais é o quê? Material organizado, lápis e borracha, atividade da plataforma SMED GV e um bom ânimo. Vamos ter uma aula agora com um momento prazeroso e nós vamos falar como objeto de conhecimento sobre a aula 17, sobre texto informativo. Vamos rever comigo alguns pontos importantes do texto informativo? Texto informativo, qual é a base desse texto? Você poderia me dizer, texto informativo traz uma informação. Muito bem, correto. Ele traz uma informação. Só que a base da informação, ela tem que ser uma base o quê? Segura. A pessoa que vai escrever sobre o texto informativo, ela procurou saber detalhes, ela procurou fontes científicas que vão dar como base, porque o texto informativo, ele não deixa nenhuma margem de dúvida. Relembrou desse conteúdo que a gente já viu em aulas anteriores? Vamos ver então a estrutura, a base do texto informativo. O escritor expõe brevemente um tema ao leitor. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, estudante do quarto ano? O escritor e o leitor. Escritor nada mais é a pessoa que escreve o texto informativo. E o leitor? Pode ser qualquer pessoa, eu, você e outras pessoas que estão lendo. Entre o escritor e o leitor, nós temos o quê? No meio aí, entre a comunicação. Então, o texto informativo, ele quer o quê? Fazer uma comunicação do leitor com o escritor. Então, o escritor, ele quer que você entenda a informação que ele vai passar para você. Um outro ponto também é uma produção objetiva. Quando o escritor, ele prepara a matéria, ele prepara o texto informativo, ele fez o quê? Uma produção objetiva. Ele quer que você, já de início, comece a entender a proposta do trabalho dele. Um outro ponto também é uma linguagem clara e objetiva. O texto informativo, ele quer o quê? Ele tem uma abrangência, ele quer alcançar um grande número de pessoas. Então, ele usa uma linguagem clara e objetiva. E o que acontece com essa linguagem? Ela não deixa margem de dúvidas. E também o objetivo principal é transmitir a informação. Texto informativo, gênero textual informativo, quer o quê? Transmitir a informação. Que informação? Sobre algo, sem deixar dúvidas. Bom, agora que a gente já fez essa revisão de texto informativo, que nós já esclarecemos, nós já buscamos aí na memorização o passo a passo desse texto, nós vamos analisar o texto que está aí na sua atividade da plataforma SMED GV. O nascimento das tartarugas marinhas. Então, nós temos aí o título. Pelo título, pelo nome do texto, a gente já tem uma informação que é a seguinte, que vai falar sobre o nascimento das tartarugas marinhas.
Vamos fazer, como é do nosso hábito, uma leitura coletiva, eu e vocês aí de casa, sobre o texto. Quando chega o momento da reprodução, as tartarugas marinhas fêmeas voltam à mesma praia em que nasceram para colocar seus ovos. Com a ajuda das nadadeiras, fazem buracos na areia onde vão desovar. Continuando. Uma fêmea pode colocar cerca de 130 ovos em cada desova e pode realizar de 3 a 5 desovas por temporada de reprodução, com intervalos de alguns dias entre uma desova e outra. Os ovos, branquinhos e redondos, parecidos como uma bola de ping-pong, são enterrados na areia. As novas tartaruguinhas demoram de 45 a 60 dias para nascer, e o nascimento é um acontecimento. Elas rasgam a casca do ovo e saem dos buracos. Uma ajuda a outra a alcançar a superfície da praia. Chegando à superfície, todas correm em direção ao mar. Muitas morrem pelo caminho, outras conseguem chegar ao mar, onde vão crescer e garantir que a espécie continue. Qual é a fonte do texto informativo que nós acabamos de fazer a leitura? Texto extraído do livro Projeto Pintaguá, Ciências 2, Caderno do Explorador. Agora que nós realizamos a leitura, que nós já podemos aí pontuar a questão do nascimento da tartaruga, nós temos aí dentro do texto detalhes, passo a passo, como acontece esse nascimento, como que as tartarugas chegam ao mar, aquele trabalho coletivo, uma ajudando a outra, e nós sabemos também pelo texto que nem todas irão conseguir alcançar o mar. Esse texto, ele tem como base uma fonte bem segura. Acredito eu que para ser elaborado foi necessário pesquisas com biólogos, pesquisas com projetos que defendem o nascimento e a criação das tartarugas para chegar então a esse conceito sobre o nascimento das tartarugas. Vamos ver agora a atividade que você já deve ter realizado. Se você não realizou ainda, é a oportunidade de realizar agora junto comigo, mas se você já realizou, vamos conferir essa atividade? Atividades. Vamos lá. A primeira pergunta é relativa ao texto e à compreensão do texto. O que você entendeu da leitura que nós acabamos de fazer? O que as tartarugas fazem quando chega no momento da reprodução? Se você respondeu de acordo com o texto, quando o momento da reprodução, as tartarugas marinhas fêmeas voltam à mesma praia em que nasceram para colocar os seus ovos. Então, se você colocou que quando chega o momento da reprodução, elas voltam lá na praia para colocar os seus ovos, você pode também ter usado outras palavras, mas que o sentido seja o mesmo, você acertou a questão. Tarefa de número 2. Por que fazem buracos na areia? Por que as tartarugas fazem esses buracos? No texto fala assim, para colocarem os seus ovos.
Desse jeito acontece o processo do nascimento das tartarugas. Atividade de número 3. Quanto tempo as tartarugas demoram para nascer? Aí a informação aí que foi dada lá no texto diz o seguinte: as novas tartaruguinhas demoram de 45 a 60 dias para nascer. De onde que eu tirei essa resposta? Do texto que nós acabamos de ler. Atividade de número 4. Como está descrito os ovos das tartarugas no texto? Quando diz no texto, já disse que não é para você dar a sua opinião, não é uma resposta pessoal, é para você falar da mesma maneira que fala lá no texto. Os ovos branquinhos e redondos, parecidos como uma bolinha de ping-pong. É desta maneira que está descrito no texto sobre os ovos das tartarugas. Qual é o título do texto? Se você recorda, quando nós começamos a fazer a leitura coletiva, primeiro eu falei que a gente estaria lendo o título e que pelo título nós já tínhamos uma noção do que se tratava o texto. E o título é O Nascimento das Tartarugas Marinhas. Muito bem. Marque questão de número 6 da sua atividade. Marque X nas alternativas de acordo com as informações do texto. Esse texto ele é um texto narrativo. Geralmente, o texto narrativo, vamos relembrar aqui, ele é um texto que a pessoa ela pode ser o narrador e ela pode ser também o personagem. E ela usa muito a expressão eu, na primeira pessoa do singular. Então, nós já sabemos que esse texto, ele não é narrativo, porque ele não conta um fato de acordo da visão do narrador. Ele é um texto informativo. Se nós estamos aí na conclusão que ele é um texto informativo, sim, nós chegamos à conclusão exata. Ele é um texto que traz uma informação. Ele tem um estudo para chegar à informação das tartarugas. Ele é uma lenda, ele está falando aí de um mito, de uma coisa assim que não é muito certa, que uns acreditam, outros não, e fica aquela coisa misteriosa? Também não. Ele é uma tirinha? Uma tirinha, nós já sabemos que dentro do gênero textual HQ, história em quadrinho, nós temos ali uma tirinha. Uma tirinha tem que ter o quê? Ilustração, tem que ter balões, tem que ter linguagem verbal, pode ter linguagem não verbal e onomatopeia. Então, nós não temos nada disso. Então, se você acertou e colocou que é um texto informativo, muito bem, você está compreendendo o gênero textual. Letra B. Este texto nos informa sobre a comida das tartarugas, como se alimentam ou como nascem as tartarugas. Relembrando, o próprio título já diz como nascem as tartarugas marinhas. C. No momento da reprodução, quem coloca os ovos? É o jabuti, a jabota ou as tartarugas fêmeas marinha. Se você marcou as tartarugas fêmeas marinha, você acertou. Elas recebem ajuda das orelhas, das pernas ou das nadadeiras. Com certeza, essa questão você foi logo em cima, marcando exato, das nadadeiras. Uma fêmea pode colocar quantos ovos?
e realizar quantas desovas? Se você marcou que ela pode colocar uma única fêmea 130 ovos e realizar de 3 a 5 desovas, você acertou a atividade. F. Os ovos são enterrados. Onde os ovos são enterrados? Na terra, nas folhas ou na areia? Se você marcou na areia, muito bem, você marcou a resposta correta. Esse texto é extraído de qual livro? Vamos voltar lá no texto para que a gente possa chegar à conclusão que nós queremos aí de uma resposta exata. Lá embaixo nós temos aí de vermelho, eu destaquei a informação de onde foi extraído o texto. Leiam junto comigo. Texto extraído do livro Pintaguá, Ciências 2, Caderno do Explorador. Então, nós temos que criar o hábito de ler também as letras menores, aquelas letras minúsculas que aparecem no texto, porque elas também trazem uma informação. Então, se você marcou aí o projeto Pintaguá, muito bem, você concluiu a sua atividade com sucesso. A nossa aula de texto informativo ficou por aqui. Agora é com você. É hora de você estar treinando a sua letra cursiva. Você vai fazer a transferência da letra de ler para a letra cursiva, escrevendo no seu caderno o texto sobre as tartarugas marinhas. Você também pode criar o hábito de estar fazendo novamente a leitura e verificando as respostas. E você pode também acompanhar essa aula no YouTube, parar essa aula quantas vezes for necessário no slide que você precisa de estar anotando alguma informação. Agora é com você, meu estudante querido. E para acessar nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Forte abraço, até a próxima aula!